Bom dia, turma. O assunto que vamos dar hoje é sobre o governo geral, tá? Mas antes disso, vamos revisar o assunto da aula anterior, que é sobre capitanias hereditárias, pois um assunto complementa ao outro, tá? A gente viu no último assunto de história, sobre capitanias hereditárias, que Dom João III, em 1534, decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias, porque Portugal não tinha dinheiro, vamos dizer assim, não tinha recurso, e precisava colonizar o Brasil, precisava ocupar as terras brasileiras. Então, o rei decidiu dividir o Brasil, né, em 15 lotes de terra, e desses 15 lotes de terras ele chamou de capitanias hereditárias, que ele doou para 12 donatários. Donatários era a pessoa que recebia a terra, passava a ser o dono da terra, tá? Sendo que apenas 2 capitanias prosperou, né, que a gente viu, somente 2 prosperaram, e as demais capitanias fracassaram. Não teve solo, não tinham solo fértil, e outras também não prosperou por conta dos índios e dos franceses que atacavam as pessoas que estavam naquele território para a ocupação novamente da terra. Então eles tentavam ocupar a terra, os portugueses chegavam para ocupar a terra e os indígenas atacavam eles, tá? Então, por conta dos ataques dos indígenas, por conta do solo não ser muito bom, muitas capitanias fracassaram, apenas 2 prosperaram. Vocês lembram quais são as capitanias que prosperaram? Lembrem? Pois é, vai cair na prova. Então, bora lá para o assunto agora, que é sobre o governo geral. Então, a gente viu que a capitania hereditária, ela fracassou, tá? O governo tentou dividir o Brasil em 15 lotes de terras, porque seria mais fácil. Eles não gastariam recursos para colonizar, e sim os donos da terra que teriam que gastar dinheiro saindo de Portugal, vindo para o Brasil para poder colonizar a terra. E além disso, os donos da terra, tudo que eles conseguissem de riqueza no Brasil, eles teriam que dar uma parte para Portugal, não é? Então, diante do fracasso das capitanias hereditárias, o rei de Portugal passou a instalar o governo geral em 1549. O que aconteceu porque o rei não poderia tomar de volta as terras doadas aos donatários. Então, ele, como não tinha como pegar de volta as terras, eles decidiram o quê? Implantar um novo regime, implantar o governo geral, tá? Entretanto, todos os donatários deveriam obedecer ao governador geral, que representava o próprio rei de Portugal, sendo autoridade máxima na colônia. Então, sem a presença do rei no Brasil, que antigamente era chamado de colônia porque Portugal se achava dono das terras do Brasil, então o Brasil não era independente, ele era como se fosse uma extensão de Portugal, tá? Então, quem governava o Brasil nesse período que era chamado de colônia era o governador geral, e o governador geral era como se fosse o próprio rei aqui o rei de Portugal aqui no Brasil, tá? Então todo mundo tinha que obedecer o governador geral. Assim, o governo geral foi instalado na Bahia, já que ficava no meio das capitanias. Salvador foi fundada e passou a ser a primeira capital do Brasil. Então, quando perguntarem a você, qual a primeira capital do Brasil? Salvador. Hoje sabemos que a capital do Brasil é Brasília, mas a primeira capital do Brasil foi Salvador, tá bom? Então, juntamente com o governador geral, trabalhavam para o funcionamento da colônia. Então, tinha o governador geral, que era como se fosse o próprio rei aqui no Brasil, sendo que ele recebia a ordem do rei. O que o rei mandasse fazer, ele fazia, tá? Além do governador geral, tinha o ouvidor-mor, ele era responsável pela ordem, justiça. O provedor-mor, que era responsável pelo dinheiro, e o capitão-mor, que era responsável pela guarda e defesa dos territórios. Tá? Então, tinha uma pessoa que ficava responsável pela justiça, pela ordem, uma pessoa que era responsável pelo dinheiro, que tinha dos donatários, que tinha que passar para Portugal, e o capitão-mor, que era responsável pela guarda e defesa do território. Por que guarda e defesa?
que a gente já viu que os franceses e os ingleses tentavam sempre invadir o território que Portugal passou a dono, e os índios também tentavam pegar de volta as terras que por lei eram deles, né? Então, todos que viviam na colônia deveriam colaborar com o governador geral nos seus 4 principais objetivos. Então, todo mundo que estava morando aqui no período colonial tinha que obedecer ao governador geral, tá? Então, os objetivos do governador geral é o quê? Defender a colônia dos invasores franceses. Vocês vão ver futuramente que os franceses tentaram invadir várias vezes, tá? Combater os indígenas e sua resistência. Resistência porque eles continuavam lutando, eles persistiam para tomar a terra de volta. Manter o processo de ocupação. O processo de ocupação é justamente isso. Tinha que ter alguém habitando naquela terra para dizer que Portugal habitava aquele local. Então, manter o processo de ocupação é dizer que aquela terra pertencia a Portugal. Contribuir para a exploração das riquezas da colônia, tá? Então, exploração de riquezas. Quer dizer, então, que eles, primeiro, tiraram para o Brasil. Exploração das riquezas é isso. Que eles pudessem tirar daqui, da nossa terra, e levar para vender em outros lugares e, assim, aumentar a fortuna do rei de Portugal. Eles iriam fazer. Então, isso era um dos objetivos. Então, explorar era eles verem o que é que tinha de valor aqui para poder enriquecer ainda mais a família real em Portugal, tá? Então, quando fala de contribuir para a exploração das riquezas, vocês vão ver. Teve um período que foi para o Brasil, depois veio o açúcar, não é? Depois vai vir o gado, vai vir o café, vai vir o ouro, vai vir tudo. Então, isso aí foram explorações de riquezas da nossa colônia, do nosso país, que enriqueceu Portugal. Tá? Então, o primeiro governador-geral é esse homenzinho que está aí na foto. O nome dele é Tomé de Souza. Tá? Ele foi o primeiro governador-geral. Chegou à colônia, chegou aqui no Brasil chegou aqui no Brasil com 130 soldados, 90 marinheiros e vários trabalhadores, carpinteiros, pedreiros, farmacêuticos e médicos. Então, ele não veio sozinho, ele trouxe uma multidão com ele. Também vieram com ele 6 padres jesuítas da Igreja Católica, sob a direção do padre Manuel de Nóbrega, que deram início aos processos de catequese aos indígenas e à educação no Brasil. Então, a gente já viu que os indígenas, eles não tinham essa religião, a religião católica, a religião cristã, que era vinculada a Cristo, a Deus. Eles tinham uma outra religião que a gente já viu, que era chamada de xamanismo, que eles cultuavam outros deuses. Tinha deuses do rio, do mar, da chuva. Então, os indígenas tinham uma forma diferente de religião, tá? Então, quando os padres jesuítas vieram para o Brasil, eles vieram justamente catequizar os indígenas, eles vieram ensinar sobre a religião católica para os indígenas. E, além disso, eles também vieram fazer o que? O processo de educação, que é ensinar letras, ensinar as outras coisas. Então, o primeiro governador-geral que a gente já viu, que foi Tomé de Souza, trouxe com ele também 400 degradados. Como assim? Ele trouxe 400 homens que haviam cometido algum crime lá em Portugal e que tinham que cumprir o seu desterro. Então, eles eram expulsos de Portugal, eles eram enviados para fora de Portugal, porque eles eram criminosos. Então, o governo português mandou vir para aqui, para o Brasil, para a colônia. Então, pense aí, junto com Tomé de Souza, veio muitas pessoas importantes, veio os marinheiros, os soldados, mas também vieram 400 criminosos para o Brasil. Tá? Essa é uma média que eles têm. Entre as principais realizações de Tomé de Souza está a Fundação de Salvador. Nossa cidade foi fundada justamente pelo primeiro governador-geral, tá? Tomé de Souza. E também ele fez o quê? O desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, e também ele iniciou a criação do gado aqui na colônia, tá? Então, essas são as principais realizações do Tomé de Souza. Ele foi fundamental, ele foi importante. Vamos ver agora o segundo governador-geral, que veio em 1553. O nome desse agora é Duarte da Costa. Ele substituiu Tomé de Souza. Tomé de Souza teve que voltar para Portugal, e aí Duarte da Costa que veio substituí-lo. Então, segundo governador-geral, Duarte da Costa. Ele trouxe para o Brasil o filho dele. Além do filho, trouxe mais alguns jesuítas. Jesuítas a gente já viu
são sacerdotes da Igreja Católica. Entre eles o padre José de Anchieta, que fundou junto com Manuel da Nóbrega o Colégio de São Paulo. A gente viu que o padre Manuel da Nóbrega veio com Tomé de Souza, então ele já estava aqui catequizando os índios. E aí, quando o padre José de Anchieta veio, os dois fundaram uma escola, que é o Colégio de São Paulo de Piratininga. Então, aí começava a educação no Brasil. A educação no Brasil começou a partir do segundo governo geral, tá? Porque teve a fundação da escola, do colégio. A gente ainda está no segundo governador geral, que é o Duarte da Costa, que é esse da imagem. Ele perdeu o cargo de governador geral por 2 motivos. Ele não fez um bom governo e porque o filho dele criou grandes problemas, sérios problemas aqui no Brasil, na colônia. Então, ele foi retirado do cargo. Enquanto Tomé de Souza, ele, de certa forma, voltou para Portugal com um cargo melhor, o governador Duarte da Costa, não, ele foi retirado, ele perdeu o cargo dele de governador geral, porque não teve um bom governo, tá? O terceiro, e também importante, que é o Mendes Sá. Mendes Sá chegou aqui em 1558. Foi nomeado novo governador nesse período, tá? O governador geral. Ele conseguiu resolver os problemas deixados pelo governador geral anterior, que a gente já viu que é Duarte da Costa, com a ajuda de seu sobrinho. A gente viu que Duarte da Costa trouxe o filho deu problema. Mas Mendes Sá trouxe o sobrinho e, junto com o sobrinho, combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado na colônia. Após as lutas, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje é chamada de Rio de Janeiro, mas naquela época era chamada de São Sebastião do Rio de Janeiro. Tá? Então, Mendes Sá trouxe o sobrinho, Estácio de Sá, que ajudou a combater e expulsar os franceses que estavam tentando ocupar, se instalar aqui no Brasil, aqui na colônia. Tá? Ainda no terceiro governador geral, que foi Mendes Sá, durante o seu governo, Portugal passou a enviar para a colônia muitos degredados. A gente já viu que isso aí são pessoas que cometeram crimes em Portugal. Então, durante o terceiro governo geral, Portugal continuou enviando criminosos para o Brasil, tá bom? E aí Portugal ficava livre dos criminosos, mas o Brasil ficava cada vez mais populoso, mais ocupado de pessoas criminosas que tinham feito assassinato, roubo, tudo isso. Então Portugal ficava livre, ficava sem crime, enquanto o Brasil ficava sempre carregado de pessoas criminosas. Tanto que diziam que aqui o Brasil, na verdade, era uma cadeia para Portugal, porque todo mundo que fazia alguma coisa lá, eles enviavam para cá. Também nessa época, intensificaram-se os combates aos indígenas. Como a gente já viu, os indígenas sempre lutaram contra a escravidão, que tentaram escravizar eles. Eles foram escravizados, então eles não aceitavam isso e eles também tentavam recuperar o seu território. Então, nesse período do terceiro governador geral, aumentou o combate aos indígenas. Muitos deles foram capturados e vendidos como escravos. Essas capturas eram realizadas por meio de expedições. Expedições as pessoas saíam adentrando nas matas para explorar, tá? Então, por isso que falam expedições. E existiam 2 tipos de expedições, que eram chamadas de entradas e chamadas de bandeiras. 2 tipos de expedições. Expedições é quando eles se juntavam com escravos, com pessoas que tinham formas de entrar na mata. Eles entravam para explorar, para ver se tinha pedra preciosa, para ver se encontrava outra riqueza que pudesse aumentar ainda mais o poder de Portugal, tá? Então, eram 2 expedições, entradas e bandeiras. Então, a diferença entre essas 2 expedições. As entradas eram organizadas pelo governo português. E por esse motivo ser organizada pelo governo português, ela respeitava o Tratado de Tordesilhas, tá? Então, eles não podiam invadir a parte lá que era da Espanha. A gente já viu o que foi o Tratado de Tordesilhas, foi um acordo entre Portugal e Espanha, tá? De dividir as terras que eles descobriam. Então, Portugal não poderia invadir o território que era considerado território espanhol aqui no Brasil. Tá? No Brasil não, na América.
e as bandeiras eram organizadas por particulares. Não respeitavam o tratado. Tipo, eu vinha de Portugal, chegava aqui com o meu dinheiro, comprava os equipamentos necessários, arranjava um indígena que pudesse me levar por dentro da mata, juntava com as pessoas que eu tinha contratado e a gente entrava na mata. Não respeitava o Tratado de Tordesilhas, então ele podia ir para qualquer lugar. E por isso que vocês vão ver futuramente que teve guerras, teve briga por conta justamente dessas bandeiras, que eram as pessoas que se organizavam sem respeitar o Tratado de Tordesilhas, invadiam vários territórios procurando ouros, tá? E foi justamente os bandeirantes, que eram quem praticava a expedição de bandeiras, os bandeirantes de São Paulo, que encontraram a nova riqueza no Brasil, que foi o ouro. Então, a partir do terceiro governador geral, que teve as expedições, eles encontraram ouro no Brasil, tá bom? Então, repetindo, o governo geral foi instalado no Brasil porque as capitanias não deu certo. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, fundou Salvador. O segundo, Duarte da Costa, que fez muita coisa errada, não teve um bom governo, então foi expulso, ele perdeu o cargo. E depois veio Mendes Sá, o terceiro governador geral, e Mendes Sá, sim, ele fez tudo que Duarte da Costa não fez e muito mais, tá? E a partir do período de Mendes Sá, tinha as expedições, que a gente já viu que as expedições podiam ser bandeiras ou entradas. As entradas eram de Portugal, eram expedições de Portugal, que respeitavam o Tratado de Tordesilhas, e as bandeiras eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, tá? E os bandeirantes de São Paulo, que encontraram ouro, tá bom? Então, nossa atividade será no livro de História, na página 42 e 43. Qualquer dúvida é só falar comigo. Bom estudo!